Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui no culto, batalhando com fé, e é importante porque nós estamos numa batalha. Muita gente vive como se estivéssemos em um parque de diversões, mas na verdade nós estamos num campo de batalha, e a batalha é dura, é árdua, e a gente precisa vencer essa batalha pela fé. É só pela fé que nós conseguimos vencer as batalhas da vida, principalmente as batalhas espirituais. Então nós vamos meditar hoje em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que nos diz: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que texto rico da palavra de Deus. O autor aos Hebreus, nesse parágrafo, ele está falando que Jesus é o grande sumo sacerdote. Que Jesus, ele é maior que tudo e que todos. Aliás, o livro de Hebreus fala disso. Fala da nova aliança, fala de Cristo sendo maior que a lei, maior que Moisés, maior que profetas, maior que anjos, porque ele é o Filho amado de Deus. E aqui o autor diz, olha, já que nós temos esse grande sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus, então nós podemos tomar algumas atitudes. E esse texto aqui nos mostra algo maravilhoso. Primeiro ele diz, aproximemo-nos. O versículo começa dizendo ou nos desafiando a nos aproximarmos. Para vencermos as batalhas da vida, nós precisamos nos aproximar. É importante essa aproximação de Deus, de Jesus. Certa vez, Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Então é importante nos aproximarmos de Deus. A que distância você está? Tem muita gente que está longe de Deus, longe de Jesus. O versículo nos desafia a nos aproximarmos. É tempo de nos aproximarmos. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de buscarmos uma vida mais próxima de Deus. É tempo de nos achegarmos. A palavra nos desafia, nos chama a uma proximidade, a nos aproximarmos. Segunda questão que o versículo nos mostra é: aproximemo-nos do trono da graça. Não é nos aproximarmos da religião, não é nos aproximarmos de formas. É nos aproximarmos de algo que está acima de tudo que nós conhecemos como religioso, como místico. Aproximemo-nos do trono da graça. No trono da graça nós encontramos Deus. Deus está no trono da graça. É Ele quem se assenta nesse trono para distribuir bênçãos, para cuidar, para guardar o seu povo. Aproximemo-nos do trono da graça. Mas o trono de Deus aqui é apresentado como o trono da graça. E nós sabemos como a graça é maravilhosa. Graça é favor imerecido. É quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. O castigo que nós merecemos, Ele tira de nós e leva para Cristo. Graça é quando Deus nos dá as bênçãos que não merecemos. Por isso o autor aos Hebreus diz, aproximemo-nos do trono da graça. É tempo de nos aproximarmos do trono de Deus, do trono da graça de Deus. Batalharmos com fé, batalharmos próximos de Deus, batalharmos próximos do trono da graça. Depois o versículo diz, com toda confiança, com fé. Não é com um pouquinho de fé, de confiança, ele diz com toda confiança. Devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Devemos colocar toda a nossa fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e para nos dar vitória em nossas batalhas. Batalhar com fé
é batalhar confiando em Cristo, confiando na graça de Deus. O autor aqui nos faz esse desafio, o desafio de batalharmos com fé, de nos aproximarmos do trono da graça com toda confiança. A palavra de Deus, ela diz que o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vencemos os gigantes. É pela fé que nós derrubamos muralhas. É pela fé que nós sobrevivemos nesse mundo tão corrompido, tão longe de Deus. É pela fé que nós conseguimos andar com o Senhor. É pela fé que nós conseguimos dobrar os joelhos, orar, interceder, para recebermos as bênçãos do trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Se aproxime do trono da graça com toda confiança. Depois ele diz, a fim de recebermos misericórdia. Então a gente vai se aproximar do trono da graça com toda confiança, com uma finalidade. Não é nos aproximarmos do trono da graça só para termos um momento de êxtase. Não é nos aproximarmos do trono da graça só para pousarmos como bons religiosos. Não, qual é a finalidade dessa aproximação de Deus, dessa aproximação pela fé do trono da graça? Ele diz que é para recebermos misericórdia. Olha, o trono é de graça, é da graça de Deus. E dele vem a misericórdia de Deus. Misericórdia é formada por duas palavras em latim. Miseratio, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. É trazer o miserável para dentro do coração. É o que Deus faz com a gente. Ele olha nosso estado, caídos, fracos, fragilizados, pecadores, e ele usa de misericórdia. Quem se aproxima do trono da graça com confiança alcança misericórdia. Para recebermos misericórdia, para que Deus olhe para nós do alto da sua glória e veja Cristo em nós, e ele haja com misericórdia para com as nossas vidas. E ele derrame do trono da graça misericórdia sobre nós. Ah, como é bom ser favorecido com a misericórdia de Deus. São as misericórdias do Senhor o motivo de não sermos destruídos, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Como é maravilhoso nos aproximarmos do trono da graça, com fé, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia. Mas tem mais. O versículo continua dizendo, e encontrarmos graça. Ah, quando a gente se aproxima do trono da graça de Deus, com confiança, com fé, a gente encontra misericórdia. Mas a gente encontra também graça. A graça de Deus, a graça maravilhosa, a graça que vem ao nosso encontro, a graça que faz Deus nos dar o que tem de melhor, que é o seu Filho. Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, mas também para encontrarmos graça, para encontrarmos a graça de Deus, o favor imerecido. Não merecemos nada, mas Deus é tão bom que nos dá tudo e nos dá o melhor, nos dá Cristo Jesus, o seu Filho, para pagar o preço alto do nosso pecado, para nos libertar e para nos dar vida. Como é maravilhosa a graça de Deus. Continuando, ele diz que essa graça, ela nos ajuda. Graça que nos ajude. Essa graça é auxílio nessa batalha. Estamos batalhando com fé. Estamos batalhando a batalha do Senhor, o bom combate da fé. E nessa batalha, nós nos aproximamos do trono da graça e encontramos misericórdia. E encontramos graça. E essa graça nos ajuda. É o auxílio de Deus para nós. É a graça que faz Deus mover o seu braço poderoso para nós e nos torna vencedores, e nos torna seus guerreiros, e nos torna participante das vitórias de Cristo. Ele diz que o Senhor vai nos ajudar
Mas nos ajudar a quê? Ele diz que nós vamos encontrar a graça que nos ajude no momento da necessidade. Na batalha, muitas vezes nós enfrentamos muitas necessidades. Necessidades físicas, necessidades mentais ou psicológicas, necessidades espirituais. E onde nós encontramos força? No trono da graça de Deus. É nele que nós encontramos misericórdia. É nele que nós encontramos graça. E essa graça vai nos ajudar no momento da necessidade. Que palavra maravilhosa de Deus para nós. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Jesus diz, vinde a mim. Aproximemo-nos. Aproximemo-nos do trono da graça, onde Deus está, cheio de glória e cheio de poder, de todo poder. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, porque a nossa batalha não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. É uma batalha que a gente vence com o joelho, a gente vence na fé. E ele continua dizendo, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Você necessita de alguma coisa? Você está necessitando de algo agora? No campo físico, no campo espiritual, no campo sentimental, no campo financeiro, na sua família. Você necessita de alguma coisa? Aqui está a prescrição de Deus para você. Se aproxime agora. Esse é o momento de nos aproximarmos. Aproxime-se do trono da graça. Não adianta ir buscar em outros lugares, em outros caminhos. É Deus quem tem poder para te abençoar. Aproxime-se do trono da graça, mas aproxime-se com toda a confiança, com fé, batalhando com fé, com toda a confiança, a fim ou para recebermos misericórdia, a misericórdia de Deus. E encontrarmos a graça. Você vai encontrar a graça, sim, que vai te ajudar nesse momento de necessidade. É esse o meu desafio para você agora. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se do trono da graça. Mas aproxime-se com fé e você vai encontrar misericórdia e graça que vai te ajudar no momento da necessidade. Porque quem faz a promessa é fiel. Quem faz a promessa não falha. A palavra de Deus não falha. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Receba essa palavra. Receba a bênção de Deus. Aproxime-se dele. Aproxime-se do trono da graça. Com toda a fé, com toda a confiança. E você vai encontrar misericórdia e graça que irão te ajudar no tempo da necessidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma vida de vitória. Amém.